Fala pessoal, Alisson falando, e hoje a gente vai fazer mais um vídeo react. Dessa vez ficaram me pedindo, né, pra reagir ao vídeo do Chavoso da USP, que eu também não sabia que ele era vegano, né, e pelo que eu fiquei sabendo agora ele é vegano há 7 anos. Nunca vi nenhum conteúdo dele, mas ele tem mais de 200 mil inscritos lá no YouTube. A gente vai reagir a um vídeo dele então falando sobre libertação animal, veganismo popular e ecossocialismo. Vou aqui dar minhas considerações sobre o que ele tem a falar. Vou tentar ser breve porque o vídeo dele é meia hora. Se vocês gostam do que eu tenho feito até aqui e querem me ajudar e ainda não se inscreveram, por favor, se inscreva aqui embaixo, já vai fazer toda a diferença. Bora bater os 14 mil inscritos aqui no canal. E também sai comentando aí embaixo qualquer coisa, enfim, pra dar engajamento aqui no canal, tá? E se vocês acharam o vídeo muito longo, mas ainda assim quiserem ajudar sem assistir até o final, é só deixar rolando, deixa no mudo, tá? Mas continua rolando ali, porque isso ajuda demais o algoritmo do YouTube entender que ele deve recomendar pra mais e mais gente conteúdo aqui. Mas enfim, sem mais delongas, bora reagir então a esse vídeo aí do Chavoso da USP. Eu vou até acelerar um pouco aqui porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, né? Pagar as contas, esses boletos, porque eu ainda não vivo de YouTube. Bora lá. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido aí como Chavoso da USP, e no vídeo de hoje eu vim falar de um dos assuntos que o pessoal mais pede pra eu falar aqui no canal, que é o veganismo. Por onde a gente passa é show, e olha onde a gente chegou. Quem me acompanha aqui desde o começo, ou me acompanha nas redes sociais, já tá ligado que eu sou vegano. Pra quem não sabe o que isso significa, calma, eu já vou explicar. Eu sou vegano há 7 anos e vegetariano há 8. Eu parei de comer carne com 13 anos de idade, quando eu assisti o documentário Paredes de Vidro, que mostra como as carnes, o leite e os ovos chegam até o nosso prato. É um processo absolutamente cruel, mano, que eu não tinha a mínima noção. Não é à toa que o documentário se chama Paredes de Vidro. Esse nome faz referência a uma frase do cantor Paul McCartney, que disse que se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. E saber como os animais são criados, torturados e mortos despertou em mim essa necessidade de parar de comer carne. A princípio, é interessante saber que esse processo começou com ele quando ele tinha 13 anos, isso faz mais ou menos 8 anos, então agora tem mais de 20. É interessante saber que alguém lá na puberdade consegue se veganizar a partir de alguma consciência crítica aí sobre o mundo, do que tá rolando com os animais, né? E isso levanta o ponto de até que ponto a gente deve enganar as crianças ou fingir pra elas que não tá acontecendo nada com os animais, tipo, elas vão lá, estão vendo a Peppa Pig, enquanto estão comendo bacon, estão vendo a galinha pitadinha enquanto comem o frango assado, sabe? Até que ponto as crianças menores de idade mesmo, elas também não poderiam ter acesso a essa informação, a essas crueldades que são praticadas com os animais, para elas terem, talvez despertarem essa compaixão que já tem naturalmente delas, de elas realmente tomarem uma atitude, nem que seja atitude de renúncia, né? Dizendo pros seus pais, não quero comer isso porque é do bicho que morreu e eu não gosto, enfim. É um questionamento aí, é algo que dá muito pano pra manga ainda, eu vou abordar isso em outros vídeos futuros. Eu comecei só pela carne mesmo, mas aí eu já sabia que os ovos, o leite, o mel também são produzidos de um jeito cruel, e durante um ano eu fiz essa transição do ovo-lacto-vegetarianismo, passando pelo vegetarianismo estrito, até chegar enfim no veganismo. O ovo-lacto-vegetarianismo, mano, é só uma alimentação sem carne, você continua comendo as outras coisas, tá ligado? Já o lacto-vegetarianismo é uma alimentação sem carne e sem ovos, mas você mantém o consumo de leite. Depois tem o vegetarianismo estrito, que significa não consumir nada de origem animal, mas só na alimentação. Por fim, a gente chega no veganismo. O veganismo, para além de um jeito de se alimentar, ele é uma filosofia de vida e um movimento político que não apoia, que não compactua com nenhuma forma, nenhum jeito de exploração animal, tá ligado? Nem na alimentação, nem na produção de roupas, nem no entretenimento, nem nos testes de cosméticos e por aí vai. É um pouco complexo falar do veganismo, porque justamente por ser uma filosofia e um movimento político, ele tem um espaço de disputa muito aberto, muito grande, tá ligado? Quer dizer, não existe só um tipo de veganismo. Os veganos, mano, vão ver o mundo, a natureza, a sociedade de jeitos mais ou menos diferentes, tá ligado? É o que eu ia comentar quando ele falou de o veganismo, é uma filosofia de vida, é um movimento político, eu já ia tipo, isso não é bem estabelecido, que a ideia de movimento político não é bem estabelecida entre diferentes tipos de veganos, na medida, diferentes tipos de veganos vão ser de diferentes vertentes políticas, tá? Então, tem toda essa briga no meio vegano aí de tentar captar o veganismo para sua ala política, né? O título aqui do vídeo do Chavoso leva lá o nome final ecossocialismo. Ecossocialismo tem uma relação com o veganismo, tem muitos ecossocialistas que não são veganos, mas tem muitos que são veganos. E a ideia dos ecossocialistas veganos também é um pouquinho captar a mensagem vegana a partir da sua concepção ideológica política de mundo, né? E eu acredito que o Chavoso vai abordar essa concepção que ele tem, que ele compartilha com os ecossocialistas. Vamos ver.
E com isso vão adotar táticas e estratégias diferentes nas suas lutas. Todos os movimentos políticos e sociais têm vertentes diferentes, tá ligado? O movimento feminista não é único, o movimento negro não é uma coisa só, nem o movimento LGBT e também não o movimento vegano. E todos esses movimentos têm as suas chamadas vertentes liberais. Essas vertentes, mano, geralmente elas são mais populares entre as pessoas mais ricas, né, e de classe média também, tá ligado? Geralmente essas vertentes liberal, elas não conectam as suas lutas, né, com uma visão classista e racializada da sociedade. Ou seja, são movimentos que geralmente só contemplam as pessoas ricas ou de classe média e brancas. Inclusive, existe uma frase famosa. Eu acho que não é bem assim, não. Primeiro, que o veganismo liberal ele aposta muito mais no processo de mercados, né? Ele vê muito mais a ideia de veganizar o mundo a partir de mudar a oferta e a demanda, né? A demanda por parte de, por exemplo, uma organização como a Sociedade Vegetariana Brasileira, que está ali conscientizando os seus associados e pessoas que não são associadas sobre a importância de levar os animais a sério, estabelecer direitos a eles, respeito. Por outro lado, a mesma Sociedade Vegetariana Brasileira está tendo essas reuniões com grandes empresários, Friboi, Seara, sei lá, qualquer um desses aí que são do mercado da carne, inclusive, para que eles entendam a importância de chegar e ofertar produtos sem nada relacionado aí à origem animal, né, para que as pessoas comecem a se adaptar e façam essa transição cada vez mais gradual. Então, muito do que a gente pode pensar aqui como uma popularização do veganismo tem a ver com ver produtos veganos nas prateleiras dos supermercados. Então, se realmente a gente chegar nesse nível aí de monte de rótulos e monte de marcas e monte de coisas reconhecidamente veganas pelo povo, né, as pessoas vão parar de acreditar que ser vegano é algo caro, né? E não é porque as celebridades, a Xuxa, sei lá, Lewis Hamilton, toda essa galera aí vegana, não é porque eles estão levantando a bandeira de uma forma liberal que o veganismo que eles estão advogando, ele não tá chegando às camadas mais pobres, mas às camadas mais, talvez, mais carentes ou o que for. Se essas pessoas estão de fato tendo algum acesso com essas celebridades, se elas estão vendo a TV e estão vendo lá o programa da Eliana com a Xuxa falando de veganismo, se elas estão, enfim, qualquer coisa assim das celebridades que consigam atingir essa camada, esse substrato assim, que permeia a sociedade e mantém essa sociedade de vida que é o povo brasileiro, então a gente vai ter a popularização da ideia de tal forma que muitas pessoas que estão longe de estar numa classe média ou média alta ou mesmo ser rica, elas vão ter acesso a essa ideia de veganismo como algo que elas mesmas podem adotar na sua vida. Então eu acho um pouco problemático esse discurso aí de que o veganismo liberal é só pra gente rica, né? Não é bem assim. Tu tem que ter uma análise um pouquinho mais criteriosa para ver o que esses veganos reconhecidos como liberais estão fazendo em prol dos animais e facilitando também por meio das vias de acesso, né, dos mercados para aquelas pessoas que não estão acostumadas à mensagem vegana, mas que mesmo assim elas estão tendo acesso a esses produtos industrializados veganos, porque muitas pessoas vão reconhecer, muitas pessoas não vão ficar apenas se alimentando de alimentos in natura, elas querem embutidos, elas querem porcaria, elas querem doces, se tiver essas opções veganas também facilita que a mensagem seja assumida pelas pessoas sem que elas necessariamente precisam passar por um processo de consciência crítica, porque o veganismo, acima de tudo, não é sobre conscientizar pessoas. O veganismo, acima de tudo, é sobre libertar animais, mesmo que as pessoas não entendam a importância dessa mensagem. Se as consequências vão em vias da libertação animal, ok. De nada adianta uma sociedade consciente sobre o problema da exploração animal, ao mesmo tempo que ela está explorando os animais. A gente precisa, de fato, buscar a consequência das vias de fato, que são, né, os animais em primeiro lugar, e não o ego do vegano liberal, o ego do vegano ecossocialista, enfim, esse papinho, essa briguinha tosca aí que eu vejo ser permeado o tempo todo. Acredito que ele vai manter essa briga nesse vídeo, vamos ver. Famosa do militante Chico Mendes, onde ele falou que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Isso se aplica no veganismo também. O veganismo, mano, sendo um movimento que, de um modo geral, se preocupa... É aquilo que eu falei, ecologia sem luta de classe, ou seja, ele tá falando aqui, acima de tudo, ele tá botando o protagonismo, assim, da problemática vegana em cima dos seres humanos. De fato, seres humanos vão trazer voz pra questão dos direitos animais, mas parece que é uma tendência no discurso aqui do Chavoso, né, de ver a questão do veganismo acima de tudo como uma problemática humana e não como algo animal. Eu acho que é isso, tem um pouco, me parece, eu vou descobrir, né, mas me parece ter um pouco de antropocentrismo aqui de esquerda, né, vamos ver.
preocupa com o meio ambiente, quando ele se desconecta da luta de classes, ele cai nisso, na jardinagem, ou seja, um bagulho superficial, individualista e despolitizado. Mas, Thiago, o que você quer falar com isso, né? O que significa luta de classes e o que isso tem a ver com veganismo? Esse conceito, essa ideia de luta de classes, ela explica o quê? Nós vivemos numa sociedade que é dividida em classes, né? E que nessas sociedades que se dividem em classes, sempre vai existir uma classe dominante, sempre vai ter uma classe que domina, oprime e explora, e as classes que são oprimidas e exploradas, tá ligado? Só que essas classes, mano, elas não vão aceitar a sua dominação, a sua exploração de um jeito totalmente passivo, tá ligado? Elas vão se organizar em movimentos sociais, em sindicatos, em partidos, elas vão fazer rebeliões, greves, manifestações e etc, tá ligado? Pra reivindicar seus direitos, reivindicar, lutar por melhores condições de vida. Então, uma análise qualificada sobre qualquer coisa dentro da sociedade precisa levar em consideração que existe uma classe dominante que domina, oprime e explora a tudo e todos por ter o capital, né? Ou seja, por ter a propriedade sobre as grandes empresas, grandes indústrias, as grandes terras, por ter a propriedade do próprio Estado, né? Por controlar o aparelho estatal, incluindo as polícias e as forças armadas, e também por controlar as grandes mídias. Se a gente não considerar essas coisas, mano, a gente vai cair justamente no que eu falei, numa análise individualista, superficial e despolitizada. Se ele está assumindo que o vegano liberal, os liberais em geral, não consideram a problemática da luta de classes, né, tem um erro de análise aqui. Primeiro porque toda sorte liberal que eu conheço, pelo menos, eles vão assumir o problema da desigualdade. Desigualdade de renda, de riqueza, desigualdade de direitos políticos, né? Por exemplo, aí ele falou aqui do movimento feminista com as suas várias vertentes. Existe o feminismo liberal, ele assume esse problema de homens e mulheres e ele busca essa igualdade de gênero, pelo menos no sentido de direitos consolidados a partir de uma constituição estabelecida. Então esse lado aí de, qualquer movimento que não considere a luta de classes, ele é superficial, cara, não é porque tu não chama essa disparidade entre diferentes tipos de categorias de pessoas. Não é porque tu não chama isso de luta de classes numa análise marxista que logo tu não tá considerando. Todos os liberais, inclusive neoliberais, inclusive mesmo anarcocapitalistas que eu conheço, eles consideram essa disparidade de renda e riqueza. Só que eles vão avaliar as coisas de uma forma distinta. Eles não vão pensar assim em revolução ou o que for. Eles vão pensar em diferentes métodos para combater isso que pode ser estabelecido como uma imoralidade. Por exemplo, o libertário americano famoso Michael Huemer, que é vegano também, então, ou seja, tem veganos que são estabelecidos num espectro político como a direita, inclusive conservadores veganos, como o Matthew Scully, eles vão reconhecer esse problema da desigualdade, mas eles vão ter métodos distintos que não dizer, por exemplo, que o capitalismo tem que acabar, porque eles imaginam que é possível tu combater esse problema de desigualdade com talvez um estado de bem-estar social, que é um estado capitalista, que é um estado, por exemplo, Noruega, Dinamarca, Suíça e por aí vai. São formas distintas de abordagem. Nenhuma dessas formas está pensando assim, não existe desigualdade no mundo, não existe briga entre interesses políticos de classes diferentes, a política é o que é e dessa forma, mas sem qualquer tipo de interesse escuso por trás de categorias da bancada do boi, bancada evangélica. Não, eu sou um vegano liberal, sou cego a isso, né? Não, tu tem que ter uma análise honesta aqui, Chavoso, tu e toda a tua galera. Não é porque as táticas de combater esse problema são distintas que logo aquele que combate de uma forma diferente da tua tá cego pro problema, né? Eu falo isso muito por conta própria, né? Quando eu resolvi parar de me alimentar de animais, né, de comer animais, eu caí no colo desse veganismo liberal. Justamente por ele não confrontar tanto assim o sistema, ele consegue muito mais espaço na televisão, nas mídias, entre as pessoas mais famosas. Sim, o veganismo liberal é mais estratégico, ele consegue chegar no povão mais fácil por meio da televisão, por meio das mídias, sabe? É por isso que a maioria das pessoas... Tu começa vegano liberal, depois tu vai virar um vegano ecossocialista, é todo um processo. Contanto que tu esteja, de fato, ajudando a combater o problema da libertação animal, o problema da escravização de animais não humanos, tu tá do lado certo da história de uma perspectiva estritamente vegana. Claro, tu pode falar em interseccionalidade aqui, falar dos problemas raciais, falar dos problemas feministas, mas existe uma diferença de tu tentar abranger todos os problemas do mundo e tu tentar agir localmente num problema específico de uma forma centralizada naquilo, de uma forma especializada e estratégica. O vegano liberal
liberal ele vai tentar fazer isso. Em regra, ele vai tentar fazer isso. Ó, existe o problema do veganismo, vamos agir de tal e tal forma para tentar combater esse problema aí da escravização de animais. O feminista liberal vai pensar, ó, existe o problema do feminismo, vamos tentar agir de tal forma aqui, mexendo em políticas públicas ou etc e tal, para combater esse problema. O antirracista liberal, existe o problema do racista, vamos tentar fazer entrevistas dessa forma, com esse diálogo aqui, vamos tentar falar com essas pessoas aqui, né? Vamos lá no programa da Fátima Bernardes para combater o problema. Então, cada uma dessas pautas vai ter suas próprias problemáticas e suas próprias estratégias de combater os problemas que são definidos e reconhecidos. Basicamente, a gente tá falando que são estratégias diferentes para combater o mesmo problema. Então, geralmente, é esse o veganismo que chega nas pessoas, né, vendendo, oferecendo seus produtos caríssimos, e provavelmente foi ele que fez você acreditar que veganismo é coisa de rico. Esse veganismo liberal, que, como eu disse, é muito mais popular entre pessoas ricas, de classe média e brancas, eles costumam ver as pessoas, os indivíduos, né, que comem carne, como seus inimigos. Então, é muito comum ver essas pessoas, né, chamando as pessoas onívoras, ou seja, as pessoas que comem carne, além de vegetais, né, de assassinas, de carniceiras e coisas do tipo. Ou falando que elas, individualmente, são responsáveis pelo desmatamento na Amazônia, pedindo a criminalização de religiões afro-brasileiras que usam animais, sugerindo que pessoas presas sejam usadas como cobaias em testes. Nada disso representa o veganismo popular, periférico, negro e anticapitalista. Posso dizer o mesmo, que nada disso representa o veganismo liberal também. Ele faz o cherry picking, seleciona uns casos extremos, alguma coisa que a pessoa diz, por exemplo, a Xuxa falou a asneira de sugerir testes em presos ao invés de testes de animais. Não faz sentido nenhum, porque foi colocada de forma desqualificada. Se a gente for usar caridade interpretativa, que é um princípio hermenêutico super válido para te fazer qualquer análise séria da realidade, se tu for usar a caridade interpretativa e honestidade intelectual, tu vai entender o discurso da Xuxa num contexto bioético, num contexto de análise de um problema específico em termos bioéticos, que não é o que o povo está acostumado a debater, não é algo acessível para o povo, porque é um debate acadêmico, né? Por exemplo, pensar em utilizar presos para qualquer finalidade científica que seja específica, seguindo, sei lá, os 4 princípios bioéticos, como autonomia, beneficência, não maleficência, né, justiça, que respeite a vontade do preso de participar ou não, talvez com alguma gratificação de redução de pena ou não, sabendo de todos os riscos ou o que for, né? Existe esse discurso, sim, esse é um discurso acadêmico, é um discurso científico. Não é um debate para ela. E por quê? Porque ela é apenas uma celebridade, ela não sabe qualificar esse problema. E as pessoas que forem ouvir ela vão ser que nem o Chavoso aqui, vão ouvir uma coisa e vão pensar da pior forma possível, vão pensar, ela é uma racista porque a maioria dos presos no Brasil e no mundo são pretos, então a Xuxa quer exterminar negros. É isso que as pessoas vão pensar, porque elas não sabem aplicar caridade interpretativa em qualquer debate público. Então não é pra Xuxa falar sobre essas coisas, porque ela vai falar asneira necessariamente, porque ela não tá qualificada para esse debate, que é um debate acadêmico, um debate realmente de pós-graduação, um debate que eu já vi ser feito na minha frente com médicos da URGS, sabe? Então, não é porque a Xuxa, uma vegana tida liberal, né, porque ela não é ecossocialista, ou seja, se não é ecossocialista, é liberal, parece que é o raciocínio aqui, né? Não é porque a Xuxa trouxe isso aí que logo os veganos querem que, os veganos liberais saiam testando empresas ou o que for, né? Isso é cherry picking. Tu pega a cereja do bolo, aquilo lá que tu quer olhar, né? E tu joga isso pra sociedade como se fosse o bolo inteiro, só que é só a cereja, sabe? É apenas um detalhe de todo o bolo, sabe? Tu tem que olhar pro bolo todo, tu tem que olhar também um lado bom de tudo aquilo que tá sendo feito em prol da veganização aí de mais e mais pessoas. O Chavoso mesmo reconheceu isso, ele começou como um vegano liberal, ou seja, tem todo um mérito por trás da abordagem liberal para a pessoa entrar no movimento, mas parece que não é isso que interessa, parece que ele quer destruir a porta de entrada para ficar apenas com um clubinho ecossocialista. O nosso movimento, mano, por conseguir compreender a luta de classes, a formação colonial e escravista do nosso país, a gente entende que quem realmente são os nossos inimigos são os latifundiários, os agropecuaristas, é o agronegócio. Nós entendemos que são essas pessoas, ou melhor, que é essa classe que é responsável pela exploração dos animais desse jeito industrial e pela devastação do meio ambiente. Então vamos ter uma análise mais completa aqui, vamos reconhecer que essas pessoas só fazem dinheiro na medida em que tem demanda para dar conta da oferta deles. Ninguém vende uma vaca que não está sendo demandada à venda, sabe? Esse é o ponto, eles não vão criar animais se não tiver gente pagando para que esses animais sejam criados em primeiro lugar. Sim, tem o problema do governo financiando com subsídios agrícolas, com os nossos impostos, tem. Mas por outro lado, a maior parte do problema aqui é por via da demanda. Por isso que uma abordagem liberal vai
olhar para os indivíduos humanos e fazer eles reconhecerem que eles, individualmente, fazem parte do problema. Quando tu faz parte de um sistema que depende de demanda e tu faz parte da demanda, essa demanda sustenta algo que tu entende como cruel, desnecessário, imoral, desculpa, mas tu faz parte do problema, é a engrenagem. Se tu parar de rodar essa pecinha da engrenagem, que é a peça da demanda, a oferta vai estagnar também, porque todo o sistema vai parando. Então, não é só o latifundiário, não é só... Eles são errados, eles são problemas, mas da mesma forma eles também têm as suas famílias, também são seres humanos, precisando de emprego. O trabalhador de chão de fábrica também tá lá matando os animais com o próprio punho. Se a gente quer fazer trabalho de conscientização, a gente tem que fazer isso direito. O trabalho de responsabilizar indivíduos humanos por seus atos e omissões. Responsabilizar cada ser humano pelas consequências de suas ações. A gente não vai fazer isso simplesmente dizendo que o problema é latifundiário. Ah, tá, se o problema é latifundiário, então eu que tô pagando pra ele, o que eu faço? Sabe? Eu espero acabar o latifundiário, espero uma revolução, eu vou, ao invés de pagar pra ele, eu vou pagar pro outro cara que mata a galinha de fundo de quintal. Tu tá vendo que não vai mudar também, porque tu, enquanto indivíduo, tem que reconhecer que tu faz parte de um organismo social que tem consequências relacionadas à tua ação. Então esse papo aí de não, vamos apenas briga de classe. Se o cara é da minha classe, mas ele mata animais, eu vou evitar criticar ele. Vou ter que criticar só o latifundiário. Por favor, né, cara? Tu é vegano ou tu não é? Pô... Não é a asa de frango que a Dona Maria come, ou o pedaço de salsicha que o morador de rua achou no lixo pra comer, que tá devastando a Amazônia, mano. Quem desmata... Olha só... Olha só, o apelo à emoção. Apelo à emoção, ad misericórdia, né? Tu pede misericórdia por aquelas vítimas da sociedade e tu julga que a Dona Maria que tá fazendo frango ali, o cara que achou a salsicha no lixo ou o que for, tu criticar essas pessoas dessas classes, né, é um erro, né? Como se o vegano liberal estivesse criticando essas pessoas. Pega a definição de veganismo que é estabelecida pela Vegan Society. Veganismo é tu ser vegano na medida do possível e praticável. Se a Dona Maria se é possível e ela consegue praticar o veganismo no dia a dia, ela tem que ter uma orientação para conseguir atingir isso. Ela não tem que estar isenta de crítica. A gente não tem que fingir que ela não faz parte desse organismo social que mata 191 animais por segundo só no Brasil, tá? A gente não tem que fingir que as ações dela estão livres de consequências. Da mesma forma que eu sei que a minha mãe tá com problemas relacionados a isso, porque ela come animais, as minhas irmãs, o meu sogro, sabe? A galera ao meu entorno faz parte desse problema. Eu não posso fingir que eles não fazem parte desse problema. Eu não posso deixar eles de ter acesso a essas informações para que eles tomem decisões bem informadas sobre se eles querem ou não participar dessa demanda cruel por produtos de origem animal que prejudicam animais. O cara faz esse raciocínio de luta de classes, né? E depois ele vai lá e tenta isentar as pessoas comuns do nosso meio social de crítica apenas porque o problema é latifundiário. Não, as pessoas também precisam ser criticadas para elas evoluírem junto. Eu fui criticado quando eu comia carne. As pessoas ao meu redor, que eu critico as consequências negativas, né? Elas também percebem realmente, faz sentido, não tinham olhado por esse lado. Elas vão lá e aprendem e mudam, sabe? A gente precisa de crítica para evoluir. Qualquer pessoa, o cara é da USP, ele tem, sei lá, graduação, sei lá, ele tá acostumado com a academia. Qualquer pessoa que entra numa academia só vai evoluir com crítica. É por isso que a gente é avaliado, é por isso que a gente testa nossos conhecimentos. Deixar de criticar para a evolução das pessoas ao nosso redor, só porque o grande problema é o latifundiário, por favor, né? Tu pode fazer as duas coisas, não pode? Mata um terreno equivalente a mais de 2 campos de futebol por minuto para fazer pasto para boi, são os grandes pecuaristas milionários, que têm a propriedade privada dessas terras. Sim, eu tô ligado que já existia consumo de carne muito antes do capitalismo, mas foi esse sistema, mano, que transformou a produção de alimentos numa mega indústria super destrutiva. Não é o ser humano que tá destruindo o planeta, são as indústrias capitalistas, mano. O ser humano já existe aí no planeta há milhares de anos. Não é por acaso que essa devastação do meio ambiente começou a acelerar tanto justamente quando surgiu o capitalismo industrial. Ah, mas as pessoas que compram carne, elas estão financiando isso. Aqui a gente já entra em 2 assuntos que são muito importantes para o nosso veganismo popular e anticapitalista, que são a soberania alimentar e o poder da ideologia dominante. Mais uma vez, mano, a gente vive numa sociedade dividida em classes, onde a grande maioria da população forma uma classe de pessoas oprimidas e exploradas. E uma das formas dessa exploração, mano, vem justamente da nossa alimentação. No ano passado, o Mano Brown fez uma live com o Dr. Drauzio Varela, onde ele falou que o nosso povo é morto pela boca. Aí tem as comidas ruins também, o povão tá comendo comida ruim do mercado. Comida sintética, comida com corante, com veneno, com adoçante. Vai pra outra, moro, vai lá, vai zoar o rim agora. Né, o pulmão, entendeu? Já vai usar outros venenos, porque os caras vendem veneno pro povão. Os caras ficam ricos vendendo veneno pro povão. Se é da saúde, só sabe disso. Eles matam o nosso povo pela boca, doutor.
Povão comendo veneno. Os que tem, né, doutor? E quando tem, come bem, come bastante. E come coisa que o mercado da televisão vende. Coisa de qualidade duvidosa, coisa feito de sei lá o quê. Povão come que é gostoso. Eu sei como é que é. Do McDonald's, esses baratos. Isso é um fato, mano. Nós estamos aqui constantemente denunciando, mano, há décadas, há séculos, que existe um projeto de genocídio, de extermínio da classe dominante contra a população negra, contra a população indígena, contra as populações periféricas. E se engana quem acha que esse genocídio, que esse extermínio acontece só pela bala da polícia. Não. O genocídio também acontece quando a gente é forçado a trabalhar durante uma pandemia. O genocídio acontece quando não existe saneamento básico nos nossos bairros e tiram investimentos da saúde pública. E o genocídio também acontece quando os alimentos mais fáceis de se achar e mais baratos são ultraprocessados, cheios de corantes, de conservantes, de hormônios e de agrotóxicos. Vocês acham que o Silvio Santos come essa salsicha que vende no mercado, que você coloca na água e a água fica vermelha, mano? Eu acho bem difícil, né? A questão, mano, é que diferentes tipos de alimentos são produzidos para as pessoas pobres e para as pessoas ricas. Os ricos, mano, não comem as mesmas coisas que os pobres. Esse projeto de adoecimento e até de extermínio da população mais pobre por meio da alimentação existe. E enquanto o presidente libera dezenas de agrotóxicos cancerígenos, João Dória falou que pobre não tem hábito alimentar, né? Que o pobre tem que dar graças a Deus se ele conseguir alguma comida e já era. O mesmo cara que tentou dar ração humana para crianças pobres em São Paulo. O que eu tô querendo falar aqui, parça, é que o jeito como a população se alimenta tem tudo a ver com o que a classe dominante, os proprietários dos meios de produção, oferece para nós. E também é reflexo das políticas públicas. Inclusive, o médico e escritor estadunidense Llaila Afrika, ele tem um livro, que eu vou deixar aqui o nome na descrição, onde ele desenvolveu o conceito de nutricídio, que é justamente o que o Mano Brown falou, né? Esse jeito como o nosso povo, a população mais pobre, negra principalmente, é morta, é exterminada pela alimentação. O médico diz que a população negra, dentro e fora da África, tem sido submetida a males físicos, mentais e espirituais através dessa dieta imposta pela colonização europeia. Para ele, mano, nós é oprimido e escravizado a partir dessa alimentação ocidental que tá causando doenças e destruição corporal em nós. Não é por acaso que geralmente pessoas vegetarianas são mais saudáveis e vivem mais do que as que comem carne. Ah, Thiago, mas ninguém é obrigado a comer nada disso, né? As pessoas comem o que elas querem, todo mundo é livre, todo mundo é livre. Essa fala, mano, ela cai exatamente naquela lógica liberal individualista que eu mencionei antes. O veganismo precisa entender as diferentes realidades que existem no nosso país e quais são as opções que estão sendo oferecidas para as pessoas se alimentar. E mais do que isso, nós precisamos entender também aquilo que eu falei, o poder da ideologia dominante. Como eu disse, a classe dominante, além de controlar os meios de produção e o poder estatal, ela controla também as grandes mídias. E é através das emissoras de televisão, das emissoras de rádio, da internet, do cinema, que ela injeta, mano, as suas ideias, a sua ideologia na nossa cabeça. Nós é ensinado um monte de coisa sem nem perceber. Eu não vou me estender muito aqui nesse assunto porque eu já tenho um vídeo falando só sobre isso, mas uma coisa que eu vou acrescentar aqui é que até a nossa alimentação, até o jeito que nós comemos é influenciado por essa grande mídia e pela classe dominante. Um exemplo. Tudo isso que ele falou agora eu concordo, sabe? Não. Tem algumas coisas ali que poderia reparar e tal, mas eu concordo, em geral é isso mesmo, é assim que o mundo funciona. O que tá na moda vira moda, as pessoas aderem àquilo, as pessoas não são livres. Se a gente for fazer uma análise existencialista aqui, puxar o Jean-Paul Sartre e questionar essa ideia de liberdade extrema, né? A gente vai chegar a uma conclusão de que é muito difícil tu ser livre, inclusive por uma análise neurocientífica mesmo, de que as nossas decisões são tomadas antes mesmo de a gente ter consciência da decisão. Tudo isso são coisas que os próprios donos de grandes redes, pessoal marqueteiro, etc e tal, vai levar em conta para fazer as suas campanhas publicitárias ou o que for, porque a gente é altamente influenciado. As pessoas que estão assistindo aqui o vídeo do Chavoso também, a maioria ele é altamente influenciada. Eu aposto que tem comentários aqui com só dando palminha e não fazendo qualquer tipo de comentário mais crítico. Por quê? Porque as pessoas são altamente influenciadas. A grande questão é, será que a gente consegue fazer as pessoas individualmente conseguirem essa liberdade de consciência crítica? Será que a gente precisa primeiro fazer as pessoas atingirem isso para depois libertar os animais? Será que a gente não consegue libertar os animais antes das pessoas atingirem essa plena consciência crítica dos processos de produção capitalista? Eu acredito que um veganismo sério deve mirar especificamente na libertação animal. Todo esse papo que ele tá tendo aqui, nutricídio, todo esse papo aí da luta de classe, etc e tal, é um papo secundário diante do problema do veganismo para quem tá mirando no veganismo, tá? Porque aí ele vai trazer a interseccionalidade dos problemas, faz sentido, assim como a questão do meio ambiente, a questão da saúde, a questão da pobreza, tudo isso faz sentido em termos interseccionais, juntando as causas, né? Se tu realmente for tentar
buscar a consequência da libertação animal pelos meios disponíveis, tu vai precisar de diferentes técnicas. O cara mesmo falou, assumindo ali que é as grandes classes que vão ter o poder da mídia, né, o poder do controle do povo, etc e tal. Cara, se isso, pra acabar esse poder sobre as grandes mídias, tu vai precisar de uma revolução, e a revolução tá longe de ser atingida ao mesmo tempo que os animais estão sendo mortos, que pelo menos, né, tu consiga infiltrar veganos lá na grande mídia pra passarem uma mensagem de que veganismo é legal, é moda, o que for. Pelo menos as pessoas, cara, se é aquela coisa, a estratégia do segunda sem carne, né, eu acho que é uma estratégia duvidosa, acho, não é o tipo de mensagem que eu passo quando eu defendo veganismo no meu canal e qualquer debate público. Mas entre o cara fazer nada e fazer uma segunda sem carne, parece que dar um pezinho ali na segunda sem carne já é uma porta de entrada interessante para a pessoa começar a ouvir os argumentos veganos. Ela não deve parar em segunda sem carne, ela deve ser influenciada o tempo todo a pegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia sem carne, depois sem leite, sem ovos, sem nada de derivados animais, sem couro, sem vestimenta, sem entretenimento. Fazer realmente um veganismo e não apenas um vegetarianismo estrito. Mas é aquela coisa, tu tem estratégias e estratégias. Se a estratégia de tu entrar na grande mídia e passar uma mensagem bacana para as pessoas verem que elas podem mudar, se essa estratégia está disponível, por que não usar? Por que esperar que o sistema seja corrompido e acabe e mudemos e entremos no mundo ecossocialista com agricultura familiar e soberania alimentar? Por que esperar que esse mundo chegue quando os animais estão morrendo agora? Lembrando, 191 animais por segundo de acordo com o último censo do IBGE, apenas com a contagem de animais oficiais, sem falar aquelas que não são contados. Se tu realmente te preocupa com os animais, tu vai usar as estratégias disponíveis. Assim como um cara que realmente se preocupa com a revolução, ele vai usar os meios que tiver. Inclusive tem alguma ala marxista aí, esqueci o nome de um cara que é expoente disso, de que a ideia é tu te infiltrar no sistema, tu destruir o sistema por dentro para depois ter argumento para uma revolução. Ou seja, tu entra no capitalismo, tu vira um grande capitalista, destrói tudo sendo um anticapitalista para depois revoltar o povo e fazer a revolução. Tem marxista que defende isso. Isso é uma estratégia duvidável, é uma estratégia que não dá a mínima para as pessoas que estão vivendo naquele momento, porque elas vão sofrer durante esse período de gerência no sistema. É uma estratégia problemática sim, mas ainda assim tá preocupada com chegar às consequências desejáveis da revolução. Por que a gente não pode fazer o mesmo com a pegada vegana, não é mesmo? O exemplo que eu citei naquele vídeo foi o da propaganda intensa da Coca-Cola. Mas para pra pensar, mano, no McDonald's, no Habib's, no Pizza Hut, no Burger Eu vou acelerar um pouco esse vídeo aqui, já que tem legenda, caso qualquer coisa vocês parem, que é muito grande, enfim. King. Vocês acham que essas marcas iam ser tão popular e tão consumida se elas não fizessem propagandas 24 horas na televisão, nos filmes, nas novelas, nas músicas, aqui no YouTube? A resposta é não. Você é ensinado, mano, que você precisa comer McDonald's pra ser feliz. Não é à toa que eles vendem justamente o McLanche feliz. Você foi ensinado, mano, que num sábado à noite, num domingo à noite, nada melhor do que pedir uma pizza pra comer com a sua família, com seus amigos. Quantas lojas veganas vocês encontram nas praças de alimentação do shopping? Praticamente nenhuma, né? E não, mano, isso não é porque não existe demanda. Isso é porque os alimentos produzidos à base de animal, com hormônio, corante, conservante, etc., eles são empurrados em você. Você é induzido a comer eles. São por esses e outros motivos, mano, que o veganismo não pode existir enquanto um movimento político sério se ele não for anticapitalista e, consequentemente, antirracista. Se ele não entender que a população trabalhadora pobre, que no Brasil é em sua grande maioria negra, ela é induzida por uma classe dominante que é quase 100% branca e pelos seus meios de comunicação a se alimentar de porcarias que estão destruindo nossa saúde. Achei curioso ele falar isso, que se tu não vê uma loja vegana, uma praça de alimentação num shopping, é porque estão te empurrando, que tu não seja vegano, ou o que for. Ao mesmo tempo que ele fala ali que pra te combater esse problema tu deve ser anticapitalista. Cara, eu acho meio curioso isso, porque na verdade pra te ver uma loja vegana, um restaurante, sei lá, qualquer coisa de alimentos veganos num shopping, primeiro de tudo, essa loja aí, sei lá o que for, ela precisa ser capitalista, sabe? Ela precisa operar numa lógica capitalista. Então se tu só vai ver essa praça de alimentação vegana na medida em que ela for de fato capitalista dentro da nossa sociedade capitalista, tá? Tu não vai conseguir fazer ela operar fora dos moldes do mundo em que ela está inserida. Não é sendo anticapitalista que essa loja não vai se estabelecer, que ela vai se estabelecer. Sou anticapitalista, temos uma demanda anticapitalista, portanto, lojas veganas estão no shopping. Por favor, né? Esse raciocínio nem faz sentido. Pra estar no shopping, primeiro tu tem que operar de uma forma capitalista, com bastante demanda, com bastante oferta. Se tu não operar dessa forma, que é baseada no lucro, tá? No lucro de propriedade privada, muito dificilmente tu vai ver essas lojas lá. Se essas grandes empresas de alimentos de origem animal estão lá no shopping, é porque elas estão operando à base do lucro e das formas mais eficientes para atingir esse objetivo do lucro e estabelecendo suas propriedades privadas. E é isso, esse tipo de concorrência que o vegano mais liberal
animal vai entender que é importante. Porque é que nem aquela coisa. Pra te ter uma opção numa loja que nem é vegana, por exemplo, o Subway vegano, que é totalmente sem origem animal, tá certo, mas a empresa não é vegana, enfim, esse é um outro papo. Mas o produto, ele não tem nada de origem animal. Pode ser vegetariano, estrito ou o que for. Pra te ter essa opção disponível, tu precisa ter uma capitalização de interesses em cima disso. Tu não vai ter opções veganas ou lojas veganas num shopping se ela não for baseada numa lógica capitalista, né? Essas lojas nem vão ver muito porque, assim, se não tá lucrando com aquela opção vegana. Por isso que a gente pensa, assim, numa lógica econômica de demanda e oferta. Porque é isso que funciona no mundo de hoje. Tu não consegue pensar em um outro modelo. É muito difícil conseguir conceber outro modelo, um modelo que tu veja que funcione de tal forma que seja assim, que não seja assim de oferta e demanda, que não seja assim de grandes mercados, acesso, acessibilidade, alimentos, enfim, né? Enfim. Você com certeza cresceu aprendendo que a carne é a melhor, se não a única fonte de proteína, certo? Isso é falso, mano. Os vegetais verde escuro, tipo couve, brócolis, são fontes riquíssimas de proteína. E o que não falam pra você é que quem come carne geralmente tem 50% de chance a mais de desenvolver câncer de estômago. Eu não preciso nem falar do colesterol, da obesidade e outras coisas, né? Você também deve ter crescido ouvindo, mano, que o leite é a melhor, se não a única fonte de cálcio. Isso também é mentira, parça. Cada mamífero produz um leite específico pro seu filhote. O leite humano é pra bebês humanos. O leite bovino é pros bezerros. Confundiu aqui a questão dos vegetais verdes escuros com proteína. Vegetais verdes escuros são uma ótima fonte de cálcio. Proteína, fontes boas de proteína vegetais são leguminosas, né? São feijões, né? Lentilhas, grão de bico e por aí vai. Mas enfim. O consumo de leite de vaca em humanos, ele estimula a obesidade, o colesterol, a diabetes, a sinusite, a amidalite, a cistite, a artrite, a otite e por aí vai. Ou seja, essa alimentação onívora, baseada em coisas de origem animal, ela é estimulada pela grande mídia, pela indústria cultural, pela publicidade e por todas as desinformações, mano, que essa indústria passa. Concordo, é isso mesmo. Não tem que dizer o contrário aqui. Às vezes nós que somos veganos já tivemos que ouvir que a gente vai desenvolver anemia, que nós temos deficiência de proteína. Tudo isso vem da desinformação estimulada de propósito pela grande mídia. Ou vocês acham que as pessoas inventaram isso da cabeça delas? Ou quando falam pra gente que as plantas sentem tanto quanto os animais, ou que o ser humano é carnívoro, todas essas desinformações, mano, elas são estimuladas pela indústria cultural. E eu tô falando tudo isso, mano, por um lado, para as pessoas perceber o quanto que a alimentação delas, né, a nossa alimentação é bastante influenciada e de certa forma até ditada pela classe dominante. E por outro lado, eu falo isso pros veganos liberal entender quem que realmente é os nossos inimigos, tá ligado? É contra essa classe dominante que nós temos que direcionar toda a nossa revolta com a classe. Os veganos liberais, em geral, percebem esses problemas de influência da grande mídia com desinformação. Não é à toa que os veganos liberais estão lutando pelo acesso à informação, dando direito à informação aos diferentes indivíduos, aos diferentes cidadãos. É porque a lógica política por trás é outra, que logo não está se combatendo a desinformação. Então não queira ensinar os veganos liberais algo que eles já estão fazendo, né? E ensinar o padre a rezar a missa. Classe trabalhadora, mano, nós temos que tentar ter o máximo de paciência possível, dialogar, mostrar o nosso lado, tentar trazer as pessoas pro nosso lado e mostrando como todas as lutas anti-opressão e anti-exploração estão conectadas, mano. Essa imposição de uma alimentação, de uma dieta nada saudável e absolutamente destrutiva para a classe trabalhadora é ainda mais prejudicial para a classe trabalhadora negra. Os problemas de saúde causados por essa alimentação à base de carne, leite, etc., eles vão prejudicar principalmente os trabalhadores pobres e periféricos que dependem do sistema público de saúde, que está sendo cada vez mais sucateado. Veganismo é luta de classes. A luta contra a exploração animal precisa ser também uma luta contra a exploração humana. Aí que tá a grande diferença entre os veganos liberais e os veganos ecossocialistas, porque o vegano liberal não assume que veganismo é luta de classes. O vegano liberal assume em regra que o veganismo é uma luta anti-especista, ainda que não seja perfeita, porque o especismo ele é muito mais abrangente que o veganismo. Vocês podem ver meu podcast com o Luciano Cunha, né, que a gente falou sobre ética animal e sofrimento de animais selvagens. Os veganos não dão a mínima, em regra, para os animais selvagens. Pode até mostrar que preocupação, mas eles não dão a mínima no sentido de fazer algo a respeito para combater o problema do sofrimento dos animais selvagens, que estão na casa do 1 quintilhão de animais, que é muito mais absurdo do que os 3 trilhões mortos anualmente para o nosso consumo. O veganismo é muito mais baseado na forma do nosso trato dos animais para consumo, né, de realmente buscar essa libertação animal, da libertação do consumo desses animais. Então tem essa diferença entre os veganos liberais e os veganos ecossocialistas, que é basicamente o marxismo, é o marxismo envolvido. Veganos liberais não são marxistas e tá tudo bem tu não ser marxista, tipo, é outra forma de ver o mundo em termos ideológicos e políticos. Da mesma forma tá tudo bem tu ser marxista, só que é aquela coisa, enquanto uma visão marxista de mundo vai botar a luta de classe em tudo,
absolutamente tudo, assim como uma visão psicanalítica, alguém da psicanálise vai botar libido e sexo em tudo que ele puder, ele vai botar libido no meio pra entender o problema, assim como o marxista vai botar luta de classe em tudo pra entender o problema, o vegano liberal vai tentar entender o problema sempre por uma lógica de individualismo e de mercado. Então ele vai tentar olhar o mundo sempre a partir dessa heurística. São heurísticas diferentes de interpretar o mundo. Então é normal que haja esse tipo de disputa. O que me deixa triste mesmo parece que não tem muita preocupação assim em termos de... Os animais, no discurso aqui do veganismo marxista, ecossocialista, os animais são um pouco escanteados. A gente ajuda os animais muito mais por uma consequência de estar procurando essa libertação dos seres humanos, né? Contra a exploração humana, que é o que ele deixa claro aqui, né? O veganismo tem que ser uma luta de classes contra a exploração humana também. Enfim, parece que o discurso tá mais centrado nos seres humanos. Pode ser um pouquinho estratégico, isso pode ser estratégico, mas ainda assim eu acho que é mais interessante a gente focar mais em falar dos animais, falar mais do sofrimento deles, fazer as pessoas entenderem a responsabilidade moral delas enquanto indivíduos para tomarem alguma decisão informada no seu dia a dia. Acho que não é porque a pessoa é preta, pobre, favelada que ela não pode ter acesso ao sofrimento desses animais, que ela não pode ser responsabilizada pelas consequências de sua ação. Eu acho inclusive que tu isentar uma pessoa periférica e pobre e que não seja latifundiária, tu isentar ela de crítica é uma forma de racismo, me parece também. Mas é a abordagem do pessoal aqui, né? Fazer o quê? O sistema em que nós vivemos se baseia nessas duas explorações, a de animais humanos e não humanos. E sim, seres humanos também faz parte do reino animal, para quem não sabe. O sistema capitalista em que nós vivemos, ele não ia ter se construído se não fosse a escravidão negra, se não fosse a dupla exploração da força de trabalho das mulheres, e se não fosse também essa exploração dos animais e da natureza. Ainda hoje, parça, essa exploração continua sendo central, principalmente nos países com economia muito agrária, como é o caso do Brasil, tá ligado? Um país construído como uma colônia de plantação de açúcar, de café, e hoje em dia a agropecuária continua sendo um dos principais setores da burguesia no nosso país. É lógico que, sendo vegano, eu sou contra qualquer tipo de exploração animal, mas, mano, não tem como nós comparar uma população ribeirinha que pesca o que ela vai consumir com a produção industrial da pecuária. Se a nossa luta vegana também quiser englobar uma luta contra a devastação do meio ambiente, da natureza, ela precisa ser contra os de cima, contra os donos dos meios de produção. Claro que nós temos que conscientizar. Eu concordo, é aquela coisa da definição do veganismo, da Vegan Society, que pode ser entendida como uma sociedade vegana liberal, né? Veganismo é na medida do possível praticável. Se a sociedade ribeirinha não consegue praticar o veganismo, não tem por que pedir que elas pratiquem o veganismo. Então é aquela coisa, medida do possível praticável, uma definição de veganismo liberal. E o discurso dele aqui, embora não seja um discurso liberal, ele vai de encontro com um discurso liberal. Não vamos encher o saco dos ribeirinhos, não vamos encher o saco dos esquimós e de muitos indígenas. Vamos focar na grande indústria, vamos mudar o problema da oferta, fazer uma mudança centralizada de uma forma talvez verticalizada. Vou tentar incidir sobre a oferta que vai descer para a demanda das pessoas. E da mesma forma, vou tentar incidir sobre a demanda com ativismo, fazendo as pessoas se responsabilizarem e se conscientizarem para poder mudar, influenciar políticas sobre a oferta, tá? Então, isso é a abordagem liberal, né? Oferta, né, e demanda. Então, não é muito diferente do veganismo liberal aqui, sabe? Sendo que em nada ele fere a perspectiva liberal aqui de atuação política sobre os direitos animais. Conscientizar o máximo de pessoas possível, trazer o máximo de pessoas para nossa luta, mas essa conscientização individual não vai ser suficiente para parar a destruição da natureza, mano. Segundo um relatório recente da ONU, em 2050, 4 bilhões de pessoas vão viver em regiões de desertos, ou melhor, em regiões desertificadas, principalmente por causa do desmatamento. Até lá, também vai ter aumentado a temperatura do planeta, a poluição do ar e das águas e a extinção de várias espécies. Isso que ele falou é interessante, de a conscientização individual não vai ser suficiente. Concordo, inclusive eu fiz um vídeo, se eu não me perder eu vou deixar aqui no card, tá? Falando sobre como o veganismo não pode depender da conscientização humana, e isso é mais um argumento para que a gente incida fortemente sobre os mercados, porque a grande maioria das pessoas não vai se conscientizar sobre o problema da exploração animal, a grande maioria das pessoas não vai se conscientizar sobre a questão do meio ambiente nem da saúde das pessoas, elas vão continuar sendo esses consumidores cegos que estão nem aí para mais nada, só querem seguir o seu dia a dia com seus problemas particulares e estão no direito deles, vão reconhecer, tá no direito deles, os caras não tem que ser militante para tudo, tá? Não existe uma obrigação ontológica de tu ser militante para tudo. O que é a obrigação de quem tem informação é disponibilizar essa informação, pode ser um dever epistêmico, mas de regra o cara não é obrigado a estar consciente de todos os problemas do mundo. Se elas não devem ser conscientes o tempo todo de tudo, a conscientização não seria suficiente para mudar o mundo. A gente precisa de outros métodos estratégicos para fazer as pessoas fazerem o bem sem nem se preocuparem se
estão fazendo o bem, sem nem perceberem que elas fazem o bem. Então isso é algo que é uma abordagem interessante, uma heurística interessante de ativismo, que eu acredito que é muito boa. Por exemplo, a carne de laboratório, ela se baseia mais ou menos nisso. Ela não depende da conscientização das pessoas, mas ela estando nos mercados, né, ela vai fazer as pessoas consumirem, dizendo, carne boa, vão continuar comendo carne, boa, é saudável, legal, e vão seguir a vida delas sem nem se preocupar se aquilo veio ou não de um animal morto. Mas de toda forma elas vão estar colaborando para algo que não incide sobre a matança de animais, não incide sobre problemáticas de meio ambiente, preserva a saúde delas, tá? Porque vai ser muito melhor controlada a questão do antibióticos, agrotóxicos, todo esse papo aí de intoxicação alimentar. Então realmente a conscientização individual ela não é suficiente, e veganos liberais estão cientes disso também, pode ficar tranquilo. Quem é o principal responsável por isso? Não é o morador de rua que come um hambúrguer que deram pra ele, não é o morador da favela que come um pão com salsicha, não é o morador do sertão que come pé de galinha, e não é a pesca indígena. Inclusive, mano, os indígenas talvez são os que mais lutam pela preservação, né, pela conservação da natureza há séculos. E muitos povos, inclusive, têm ou já tiveram alimentações vegetarianas. Enfim, a maior culpada por isso tudo é a indústria agropecuária. Lembrando que a maior parte do que é produzido na agricultura, principalmente dos grãos, vai justamente para a pecuária, para alimentar o gado. Ou seja, a agropecuária é uma enorme indústria que se autoalimenta. Para quem ainda não é vegano, eu espero que tudo isso faça você pelo menos repensar a sua alimentação, e para quem já é vegano, mas acredita nessa conscientização individual, nesse boicote individual, eu sinto te informar, mano, mas a agropecuária vai causar um colapso, vai destruir o meio ambiente, talvez destruir o planeta, antes que nós consiga conscientizar todas as bilhões de pessoas do planeta. Concordamos, olha só, concordamos. É por isso que a gente não pode depender de conscientização individual. Cara, todo o trabalho que tu tá fazendo aqui, Chavoso, é um trabalho de conscientização individual. Para as pessoas serem veganas, ecossocialistas, necessariamente elas precisam estar conscientizadas. Tu não é ecossocialista por tabela se tu nem sabe que diabos é ecossocialismo. Agora, também tu não é vegano por tabela se tu nem sabe o que é veganismo. Veganismo não é apenas consumo, não é apenas ser vegetariano estrito. Concordamos. Só que é aquela coisa, e se em termos de consequência, se a nossa luta é por mitigar as consequências negativas sobre o meio ambiente, sobre os animais, sobre a saúde das pessoas, a gente de fato não pode depender da conscientização individual tão somente. Ela é importante? É. A gente tem que buscar aqueles 3%, tem uma regrinha lá de 3% da população mudar o shift, né, fazer alguma mudança de sua própria consciência e buscar uma demanda por outro modo de vida. Se a gente conseguir atingir esses 3% da população mundial vegana ou população nacional, o que for, aí a gente vai começar a ver um processo de veganização cada vez mais acelerado, sem, no entanto, as pessoas saberem que elas são veganas ou se elas colaboram pro veganismo ou o que for. Então, a gente precisa de outras estratégias para além da conscientização, e o trabalho ecossocialista, até onde eu conheço, é um trabalho meramente de conscientização. É um discurso de conscientização. É algo voltado a falar sobre os problemas do capitalismo, etc e tal. Tu nunca vai combater o capitalismo se tu nem sabe qual é o problema do capitalismo. Então, o trabalho de vocês é um trabalho de formiguinha de conscientização. A grande questão é, até que ponto vocês fazem outro trabalho que não de conscientização? Que outro trabalho que seja suplementar à conscientização. Vocês estão incidindo sobre os mercados e mudando a demanda das pessoas? Vocês estão incidindo sobre as políticas públicas e influenciando sobre a oferta de produtos e talvez com taxação desses produtos de origem animal? Eu não tô vendo isso, eu vejo que o trabalho de vocês é muito mais sobre conscientização. Então, se vocês querem não depender apenas da conscientização, vamos aderir aos mercados veganos. Virar veganas. E muito menos nós vai conseguir convencer os burgueses e os agropecuaristas a parar de poluir, a parar de desmatar. Esse negócio aí de capitalismo verde, capitalismo limpo, isso aí é conto de fadas, mano. E qualquer... De fato, eles não vão parar de buscar o lucro na medida em que é lucrativo tu fazer merda. A grande questão é como eu posso estabelecer politicamente, economicamente, que seja lucrativo tu fazer o certo, né? Esse é o ponto. Se tu consegue fazer com que o certo seja lucrativo, ponto, já era, tu solucionou o problema. E é aí que pra te conseguir mostrar para esses grandes pecuaristas, para esses fazendeiros, ou sei lá, qualquer coisa assim, das grandes classes que são tuas inimigas, tu realmente mostrar para eles, por A mais B, com estatísticas, com dados, com análise econométrica, com, enfim, com tudo aquilo que prova para um cara que se interessa apenas no lucro, que ele vai lucrar melhor se ele de fato veganizar a sua indústria, aí tu vai ter uma abordagem, desculpa, mas vai ser uma abordagem liberal. É uma abordagem liberal por excelência. Não é uma abordagem de conscientizar individualmente. O liberal conscientiza individualmente, conscientiza, mas ele não depende só disso. A grande questão é o que o ecossocialista faz além de conscientizar as pessoas.
Qualquer proposta de pequena reforma para tentar controlar os excessos do capitalismo é enxugar gelo. Então qual é a solução? O ecossocialismo. Eu não vou me aprofundar tanto assim no ecossocialismo, na explicação do que ele é, e para isso eu vou recomendar vários vídeos ótimos que a Sabrina Fernandes já fez sobre o assunto, vai estar aqui na descrição, mas basicamente, mano, o ecossocialismo é uma junção do socialismo revolucionário com a luta ecológica. Como eu expliquei no meu último vídeo, o socialismo entende que nós vivemos no sistema capitalista, que é um sistema absolutamente problemático e que precisa ser superado, e superado justamente pelo socialismo. Esse processo vai acontecer através de uma revolução da classe trabalhadora organizada, e o que o ecossocialismo defende é justamente que essa passagem, que esse processo revolucionário coloque a preocupação com a natureza, com a preservação ambiental como uma prioridade. Ou seja, nós não pode só tomar os meios de produção da burguesia e manter eles funcionando do mesmo jeito, com a única diferença de estar na mão da classe trabalhadora. A lógica de produção tem que ser outra, mano. Esse produtivismo, ou seja, essa produção exagerada, sem parar, buscando um progresso infinito, que não leva em consideração o efeito dos gases poluentes, da exploração animal, do desmatamento, isso não pode continuar existindo no socialismo. E falar isso não é falar contra o desenvolvimento tecnológico e científico, é só falar que esse desenvolvimento precisa ser compatível com a preservação do equilíbrio ecológico no planeta. E aqui vai uma mensagem pros dois lados, mano. Pros veganos que não são socialistas e pros socialistas que não são veganos ou que não se importam muito com a luta ecológica, as duas lutas precisam se unir. Nós não vamos conquistar a soberania alimentar para a população negra e trabalhadora sem luta de classes. E a gente não vai conseguir parar a exploração da agropecuária sem uma revolução socialista, sem tomar os meios de produção dos burgueses. E tomando os meios de produção das mãos deles, a gente vai precisar mudar radicalmente o jeito de produzir as coisas. Isso envolve, por exemplo, a produção de energia, de combustíveis, onde a gente vai precisar priorizar fontes de energia limpas e renováveis, como a energia solar, a energia eólica, tá ligado? Enfim, não é um requisito necessariamente obrigatório pro socialismo parar de produzir carnes e outros produtos de origem animal, tá ligado? Porém, mano, numa transição ecossocialista para uma sociedade comunista que procure romper com os valores dessa civilização ocidental, moderna, capitalista, industrial e construir uma outra civilização, eu acredito sim que é fundamental libertar os animais da dominação humana e abolir o seu consumo. O consumo de animais, mano, falando dos produtos da indústria agropecuária, ele tá carregado de valores capitalistas. Valores que, sem dúvida nenhuma, precisam desaparecer numa sociedade socialista. Ele reproduz o individualismo quando coloca o seu prazer individual e momentâneo acima da vida de milhares de animais e do meio ambiente. Além da vaca que é morta, para produzir um único quilo de carne, mano, são gastos 15.500 litros de água. Esse individualismo faz você achar que a sua maquiagem ou seu perfume é mais importante do que a vida do animal na onde aquilo foi testado. Ele reproduz o consumismo quando te incentiva a consumir um monte de coisa totalmente desnecessária só porque aquilo é prazeroso. Muita gente fala que a carne é necessária para nossa sobrevivência, que o ser humano é carnívoro, que isso é a lei da natureza. Primeiro que isso tudo é mentira. E supondo que fosse verdade, fala pra mim, mano, você realmente precisa comer cachorro-quente, hambúrguer, coxinha, esfirra, pizza pra sobreviver? Você realmente acha que come essas coisas por uma questão de sobrevivência? Ou será que é porque o consumismo foi injetado na sua cabeça pela publicidade? E o uso de roupas, de peles, de couro, de camurça também entra nessa questão do individualismo e do consumismo. O consumo de animais também reproduz a alienação da produção e a alienação do consumo, né, que são conceitos assim chave pro marxismo. Inclusive esse conceito é muito bom, a parte do marxismo que eu mais gosto, eu acho a questão da alienação dos processos de produção. Inclusive meu usuário lá no Instagram é @alienado com Y, né? Ali de Alisson, Enado. Porque tem esse discurso marxista no fundo do que eu tento mostrar para as pessoas também, né? Mas não esse discurso ecossocialista, que eu acho que aí tu tá fazendo futurismo, né? Tu tá, vamos chegar nesse mundo que depende da revolução dos trabalhadores, etc e tal. Tipo, tu tá desenhando o futuro da história, que é uma abordagem marxista, inclusive vem lá da dialética de Hegel, né? Mas é aquela coisa, eu não acredito que tu consegue saber o futuro, eu não consigo acreditar que tu consegue imaginar toda uma estrutura de abordagem política que vai resultar exatamente naquilo que tu quer, porque tudo é imprevisível, a informação que a gente tem sobre a realidade é imperfeita, e aqui o ecossocialismo, assim como toda forma de marxismo, tenta ter uma informação perfeita sobre a realidade para determinar o futuro, o que eu acho que é algo que não funciona. Não é à toa que todos os economistas brigam entre si para tentar entender as projeções futuras, né? Não é à toa que os mercados financeiros, sei lá, o dólar futuro, o Bitcoin, todas as criptomoedas, né, bolsa de valores, Ibovespa, essas coisas, e tudo isso é grandemente disputado porque não existe indivíduo com capacidade suficiente para prever o que vai acontecer depois na bolsa. Não consegue prever o futuro. Como tu não consegue prever, tu fica apostando para ver o que acontece. E aí se tu conseguir com alguma análise suficiente chegar ali ao que tu imaginou que aconteceria, tu vai ganhar uma grana gorda. É assim que funciona. Tu conseguir mudar a sociedade como um todo a partir desse discurso futurista, é futurologia, né? Sei lá, uma forma de tentar adivinhar como é que tu vai conseguir chegar lá. É só seguir uma receitinha de bolo.
bolo, isso aí eu tenho certeza que não funciona, né? E se foi tentado no passado e não funcionou, isso é apenas evidência de que tentar agora não vai fazer muita diferença. Eles tentam mudar as abordagens, etc e tal, mas o norte sempre é o comunismo, né? O ecossocialismo é outro nome para comunismo. A gente tem apenas essa mudança de heurística, a gente não concorda no objetivo político da luta vegana. E aqui tu vê claramente no vídeo do Chavoso que o veganismo é apenas algo captado para manter a luta política de esquerda, aqui dele, né? Do Chavoso, da Sabrina, da galera e ecossocialista, marxistas que são veganos, ou o que for. Então eles usam o veganismo como uma ferramenta para endossar, né, a sua disputa política por soberania ideológica. Para mim isso é bem evidente, para mim é bem evidente isso. Eu gostaria de debater com qualquer um, com o Chavoso, com a Sabrina, pode vir no meu canal, vamos debater isso, porque eu tenho certeza que vocês não conseguem refutar isso, que o veganismo é acima de tudo uma forma para vocês de captar interesses públicos, né, nessa questão da pauta animal, para conseguir captar mais e mais gente para a visão de mundo de vocês, especialmente se essa visão já é consolidada entre as pessoas que já são do meio de vocês. Mas em termos estratégicos eu acho até muito bom que vocês tenham esse discurso, porque pessoas que já têm esse discurso de vocês e não são veganas, elas tendem a veganizar também. E é isso que me importa aqui quando eu sou um vegano preocupado acima de tudo com os direitos animais e não com mudar o mundo para depois defender os animais ou sei lá, enfim. Explicou como que os trabalhadores, logo lá no surgimento do capitalismo, né, como que eles passaram a ser afastados, ou seja, alienados, tanto dos instrumentos de trabalho, né, ou seja, não são mais os seus proprietários como eram antes, e também deixa de compreender todo o processo da produção, né. Eu quero dizer assim, a produção ela é totalmente fragmentada, né, o trabalhador que faz uma etapa da produção, ele não faz as outras e geralmente não tem a mínima ideia do que foi feito por aqueles outros trabalhadores, tá ligado? É, alienação do processo produtivo, tu não sabe todo o processo. Assim como eu não sei o que aconteceu, todo o processo para fazer esse microfone, eu não sei o processo para estabelecer o YouTube como uma plataforma mundial. Eu não sei qual foi o processo do Chavoso para virar popularidade, uma população, ou seja, é aquilo que eu falei, informação imperfeita. A gente não tem informação suficiente para tudo que nos circunda. Então é bizarro que tu não consegue nem saber todo o background do Chavoso, mas tu vai saber tudo que vai acontecer num país de 200 milhões de pessoas se tiver uma revolução da classe trabalhadora. Por favor, né? Então, por exemplo, o trabalhador que constrói carros, ele faz uma coisa específica. Todo o resto do processo ele não sabe como funciona, tá ligado? Mais ou menos é isso que é a alienação da produção. E isso se reproduz na indústria agropecuária, né? O trabalhador que cuida do gado, ele não é o mesmo que mata o gado, não é o mesmo que limpa ele, não é o mesmo que corta, não é o mesmo que embala, não é o mesmo que transporta, e muito menos o que coloca ele lá na prateleira do supermercado. Olha que bonito, né? Algumas pessoas só se preocupam com os trabalhadores para dizer, olha que bonito essa indústria empregando um monte de gente para um monte de coisa, né? Olha só, tá dando emprego, sei lá, para milhares e milhares de pessoas pobres e negras. Inclusive já vi gente de esquerda com esse discurso, demonstrando seu antropocentrismo, só se preocupa com o ser humano, azar se ele tivesse, aquele ser humano lá depende da exploração de animais inocentes, né? Como eu disse, isso tudo está relacionado com a alienação do consumo, ou seja, você não tem a mínima... Outra coisa, não tem como tu não ter alienação no processo produtivo, é impossível. Eu não sei se talvez numa sociedade ecossocialista tu consiga não ter alienação, mas daí tu vai produzir tudo o que tu consome, o que é impossível se tu quiser ter o luxo que a gente tem nessa sociedade capitalista. Eu nunca me vejo produzindo um microfone, eu nunca me vejo produzindo esse monitor LG na minha frente, nem esse monitor Dell, nem esse notebook da Acer. Então, se eu quisesse saber todo o processo produtivo por trás de cada uma dessas coisas com suas particularidades industriais, perdão, mas eu não tenho vida suficiente para isso. É aquela coisa, tu não consegue saber a realidade de um único lápis. É uma frase do Milton Friedman, um neoliberal aí dos anos 80, não me lembro agora, né, da escola de Chicago. Ele falava, cara, tu sozinho não consegue fazer um único lápis. Porque o lápis tem o grafite na ponta, ele tem ó, a parte ali da madeira, né, tem a tinta que pinta o lápis em volta, tem a parte ali, se tu for um lápis com borracha, tem a borracha, né? Tu tem todo o metalzinho que segura a borracha na madeira. Tudo isso, o grafite vai vir sei lá, de algum país asiático. A madeira vai vir da Amazônia, né? A borracha vai vir, sei lá, do Haiti, ou sei lá, qualquer coisa. Todas essas coisas são trocadas internacionalmente por um comércio global capitalista. Quando a gente fala, os chineses mandam coisa pra cá, a gente manda coisa pros chineses, ou o que for, é porque a China... de Mao Tse Tung, né, depois com outros ditadores, né, ela capitalizou seus negócios para ela poder sobreviver nesse mundo de trocas globais comercializáveis. Tu sempre vai estar alienado dos processos produtivos ao teu redor, especialmente numa sociedade globalizada como a sociedade capitalista. Agora, se tu quer acabar com a alienação, aí talvez seja melhor tu viver numa comunidade ribeirinha.
ideia do que você tá comendo de fato. Você só chega no mercado, pega uma caixa de nuggets e você só acha que tá pegando uma caixa de nuggets. Você não para pra pensar que aquilo ali é um monte de pedaço de animal morto embutido. E aí, mais uma vez, entra a indústria cultural, entra a publicidade, que obviamente vai fazer uma caixa bem bonitinha pro nuggets, né? Não vai colocar ali um animal morto, que vai colocar um frango pra ser o mascote de uma indústria frigorífica, que vai fazer comerciais de leite com vaquinhas felizes e sorridentes. E aí eu deixo aqui a pergunta, né, pra você que ainda come carne, etc. Será que você ainda comeria se você mesmo tivesse que criar e matar esses animais? Enfim, ainda nesse sentido, mano, a indústria pecuária reproduz também o fetichismo da mercadoria, um outro conceito do marxismo que explica como que na sociedade capitalista as mercadorias elas praticamente tomam uma vida própria, ou seja, é atribuído para elas um valor que elas não têm de fato por si só, tá ligado? E, geralmente esse valor ele é atribuído justamente pela grande mídia, pela publicidade, pela indústria cultural. E o maior exemplo disso é o McDonald's, como eu falei, né, o McLanche Feliz. O próprio presidente do McDonald's no Brasil disse que eles não vendem hambúrgueres, eles vendem bons momentos. E você não acha curioso que essa imagem do lazer, dos bons momentos, esteja sempre associada com hambúrgueres, pizzas, cachorro-quente, etc. Por que a gente nunca vê comerciais de brócolis, de abobrinha, de couve-flor desse jeito, né? Enfim, outro valor capitalista embutido na pecuária é o da mercantilização de tudo, e levado às suas últimas consequências, mano, que é justamente a mercantilização da vida. O capitalismo, desde o seu surgimento mercantilista, ele tenta integrar tudo a esse chamado mercado, né? Ele tenta vender tudo, dar um preço pra tudo, lucrar em cima de tudo, e é justamente daí que vem essa doideira neoliberal de querer privatizar tudo. E infelizmente a vida dos animais entra aí nesse meio. No capitalismo, mano, os animais não são nada além de mercadorias, e mercadorias produzidas também em uma escala industrial. Muitas pessoas falam que se a gente não comesse os animais, eles iam se proliferar sem parar, iam se espalhar pra todo lado. E não, mano, a reprodução dos animais na pecuária não é natural, ela é artificial. As fêmeas são inseminadas, ou seja, engravidadas artificialmente, à força. Meu Deus, tá. Vídeo de 30 minutos, agora é aos 25 minutos. Agora a gente tá falando dos animais. Uau! Demorou, sei lá, uns 80% do vídeo pra gente finalmente falar dos animais e do sofrimento que eles passam. Daí vocês falam que, tipo, por que eu não sou ecossocialista? Porque o discurso ecossocialista é centrado no ser humano. Por isso, é só agora a gente vai falar do sofrimento das vacas. Esquece essa imagem que a mídia te vendeu da vaquinha feliz no pasto, com o boi e os seus filhotes, que isso não existe. Não existe na indústria agropecuária. A maioria das vacas, mano, são criadas em jaulas minúsculas, onde elas não conseguem nem se mexer. Elas nunca vê o sol, nunca pisam no pasto, nunca nem vê um boi na vida delas. Eles enfiam hormônios nelas, pra elas crescer mais rápido. Engravidam elas à força pra elas se manter produzindo leite sem parar. Enfiam máquinas de ordenha nelas, que machucam e que faz elas desenvolver doenças. Cortam o rabo e os chifres delas sem anestesia. Quando elas... Percebam que ali, ó, o bezerro sendo extraído à força, vocês percebam que essas imagens, esse discurso, ele já é suficiente pra muita pessoa veganizar. Tu não precisa ter todo o background ecossocialista, marxista, ter uma visão de mundo esquerdo. Cara, quando tu estabelece que pro cara veganizar, ele precisa primeiro ter esse background de esquerda, ou que pra ele ser um vegano mais coerente, ele precisa ser de esquerda, ou o que for, tu necessariamente faz com que muitas pessoas que nem de longe se veem como de esquerda, muitas pessoas de direita, inclusive, elas não dê a mínima pra veganismo, porque, as coisas de esquerdista. Então tu não tá sendo estratégico aqui. Se o vídeo dele fosse apenas do 25 minutos ao 30, se fosse só 5 minutos aqui falando do sofrimento dos animais, talvez já tivesse um impacto outro pra atingir pessoas que não pessoas de esquerda com quem ele tá falando. E essa é a abordagem de muitos veganos liberais. Vamos falar dos animais. Vamos tentar dar um protagonismo para a existência dos animais, não apenas dos seres humanos que estão lá, capitalismo, economia, né, alienação, fetichismo da mercadoria, né, mercantilização. Não, vamos falar dos animais, vamos fazer o veganismo ser um assunto sobre animais não humanos, acima de tudo. E aí que o ecossocialismo vem lá e vamos falar de humanos, vamos falar 25 minutos de seres humanos, depois a gente comenta um pouco sobre o sofrimento animal. No final, eu acho que não vai dar nem 2 minutos ele falando de animais, vai voltar lá pro ecossocialismo, né? Mano, os filhotes são tirados delas imediatamente, ou seja, os bezerros são privados do leite da própria mãe, e isso causa problemas psicológicos na mãe também, que foi afastada do seu filhote recém-nascido. As bezerras fêmeas vão passar pelo mesmo processo de crueldade que a mãe, e os machos geralmente são mortos e vendidos como vitela. A objetificação e a mercantilização de seres sencientes, ou seja, seres que têm sentimentos, sensações e emoções conscientemente, isso é absolutamente desumano e antissocialista. Todos os animais da indústria pecuária e da... Antissocialista. Então, todos os socialistas do passado que mercantilizavam animais não humanos, eles não eram socialistas de verdade. Então, percebendo a falácia do escocês de verdade, aqui pesquisem, falácia do escocês de verdade. Antissocialista tu mercantilizar a vida dos animais? Certeza. Stalin, então, era um vegano. Mao Tse Tung era um vegano. É um discurso totalmente atualizado para poder botar do seu lado o mundo perfeito e bonito e o certo, e do outro lado, que é o vegano liberal, o liberalismo, né, o demônio na Terra, que não sei o que mercantiliza animais, né? Se vende bem pro público dele, se vende bem pra demanda que ele tem, desses 206 mil inscritos, que provavelmente a grande maioria é de esquerda, ok, ele tá ofertando algo que dá conta da demanda, ele não fugiu do capitalismo aqui, ele é apenas mais alguém usufruindo dos processos capitalistas de produção, dessa vez produção de conteúdo, pra ele ganhar moedas sociais, inclusive moedas financeiras, porque ele deve ganhar uma graninha com isso também. Então é aquela coisa, vamos falar de animais, vamos falar dos animais, cara, vamos focar nos animais, é só o que eu quero, veganos falem dos animais acima de tudo, por favor, mas não é o papo ecossocialista aqui.
da pesca passam por isso. Os peixes são mortos sufocados, os perus são degolados, os pintinhos machos são enterrados vivos, os porcos são mortos em câmaras de gás. Mas como eu falei antes, o veganismo não se limita à alimentação. O veganismo é uma filosofia de vida que enxerga o ser humano como parte da natureza, que entende que nós também somos animais e que a gente não tem o direito de explorar outras espécies. E essa exploração da espécie humana sobre as outras é o que a gente chama de especismo, e é contra ela que nós luta. Ao mesmo tempo, mano, o veganismo é também um movimento político, e é justamente um movimento que vai lutar pela libertação desses animais, e por isso a gente tem que confrontar o agronegócio, a pecuária e todos os setores da burguesia que oprimem e exploram animais humanos e não humanos. A nossa luta não pode ser contra os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras que são reféns desse sistema, mas tem que ser contra os que controlam esse sistema. Nós não tem que implorar, mano, que o sistema inclua hambúrguer vegano nos seus fast foods. A gente não tem que pedir que o Estado burguês reprima religiões de matriz africana. A gente tem que apoiar pequenos produtores, apoiar o MST, que é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, lutar por soberania alimentar, lutar por reforma agrária, pela coletivização dos meios de produção e pela abolição da exploração do ser humano pelo ser humano e dos animais não humanos pelos animais humanos. Eu fecho esse vídeo citando a Angela Davis, que falou que nós, revolucionários, nós não tem que lutar só por melhores relações entre nós, seres humanos, mas também por melhores relações entre nós e as outras criaturas que dividem esse planeta com a gente. E segundo ela, isso significa desafiar toda a forma industrial capitalista de se produzir alimentos. Enfim, ou a gente constrói o ecossocialismo, ou a gente vai caminhar para a extinção. Como essa conversa não acaba por aqui, né? Para muitas pessoas pode estar só começando, eu vou deixar várias indicações aqui na descrição de pessoas, né, de perfis para vocês seguir, de movimentos sociais para vocês conhecer, documentários para assistir, livros e etc. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os parceiros, com as parceiras, se inscreve aí no canal se ainda não tiver inscrito, ativa as notificações no sininho, me segue nas redes sociais e dá uma força lá no Apoia-se. Nós se vemos no próximo vídeo, família. Valeu, falou! Então, agora vocês já sabem, o Chavoso da USP já deu a letra. Se você não é ecossocialista, você está caminhando para a extinção do planeta Terra, do ser humano, dos animais, enfim. Eu já imaginei que seria mais ou menos isso, sabe? Porque a galera já reage ao vídeo do Chavoso da USP. Aquela coisa de já reagir vários conteúdos assim de ecossocialismo, né, criticando, porque a minha perspectiva não é ecossocialista. Todo mundo que me conhece sabe que eu aposto em mercados cada vez mais veganizados, eu aposto nessa abordagem de responsabilização individual. Eu acredito que o ser humano é capaz de entender os problemas relacionados às consequências do que ele faz, de suas ações e omissões, e portanto eu ajo dessa forma, né? Eu não espero uma revolução, eu não busco criticar apenas o lado da oferta, eu critico também o lado da demanda. Eu acho que a gente tem que fazer críticas consistentes ao mundo no qual a gente vive. Eu não vou partir de o reconhecimento da problemática da exploração animal a partir daquilo que eu desejaria que fosse o mundo. Eu não opero assim, e é aí que eu vou criticar qualquer pessoa que acabe operando assim, que acredite que a comparação, a forma de analisar o mundo de hoje é comparando com um mundo possível, futuro hipotético, futurológico. Eu acho que não é o tipo de abordagem realista que as pessoas deveriam fazer se elas quiserem ter uma análise mais preocupada aí com problemáticas específicas, combatendo problema atrás de problema, casando esses problemas com um todo coerente. Porque a abordagem aqui do Chavoso parece ser muito mais generalista. Parece ser, olha só todos esses problemas dos meios de produção capitalistas e como eles afetam os animais. A abordagem dele é usar o veganismo como algo, uma pauta política, uma pauta moral. Ele nem fala em termos morais, porque para te falar em termos morais tu precisa responsabilizar indivíduos por suas ações. Ele não faz isso. E aí aquela coisa, vira aquela sopa de legumes, sabe? Mas vira aquele amaranhado assim de informações, de um monte de coisa que tu tem que abraçar tudo, e se tu não abraçar tudo, tu é incoerente, tu tá caminhando à extinção, ou o que for. São formas distintas de ver o veganismo, são formas distintas de buscar a libertação animal. Acredito que a libertação animal vai vir muito mais facilmente dentro de um processo capitalista, né? Porque eu não consigo conceber um mundo ecossocialista antes de um mundo com libertação animal. Acho que é muito mais fácil um mundo com libertação animal do que um mundo ecossocialista, e portanto eu vou lutar a favor daquilo que eu acho que é mais palatável para se estabelecer na realidade. Então, enfim, ele vai ter uma abordagem mais distinta da minha, que é essa de, não, vamos buscar todo coerente ecossocialista, que tu ajuda os animais por tabela, porque eles não são o foco da tua abordagem, é apenas por tabela mesmo, que o foco mesmo é a revolução comunista. Enfim, vocês já conhecem a minha opinião sobre isso, mas agora quem não conhece, tenha conhecido. Vocês vão continuar vendo conteúdo aqui no meu canal, falando diretamente com as pessoas, analisando argumentos relacionados à causa animal, né? Vamos confrontar pessoas comuns, porque elas também têm direito a ser responsabilizadas e a ficar conscientes das consequências das suas próprias ações. Vamos confrontar pecuarista, como eu já fiz lá no meu último vídeo, debatendo aí com um pecuarista aqui em Porto Alegre. Vamos confrontar todo tipo de gente, vamos confrontar inclusive gente que acha que veganismo tem que ser de esquerda, né? Como o Chavoso aí, toda a galera parece ter essa visão, né? Ou se tu é de esquerda e vegano, ótimo. Se tu não é de esquerda, mas é vegano, tu faz parte do problema da extinção
extinção da humanidade, né? É isso, pessoal, então, obrigado pela atenção de todos, ficou um vídeo longo, muito obrigado pela atenção, por favor, se não se inscreveram ainda, inscreva-se aqui no canal para atingir os 14 mil inscritos, e também deixe seus comentários, por favor, compartilhe esse vídeo, sejam membros do canal, isso vai ajudar demais. Forte abraço, pessoal, até mais.